Alô, galerinha do mundo biologia, aqui é o Professor Guerra e hoje nós vamos falar sobre o sistema endócrino. Toca a vinheta. O sistema endócrino é responsável pela regulação de vários órgãos pelo corpo humano. Ele age através de glândulas que secretam hormônios que viajam pelo sangue. Esses hormônios só vão agir nas células-alvo, nos órgãos-alvo que possuem receptores para esse hormônio. É como se o hormônio estivesse passando pelo sangue, viajando pelo corpo inteiro, em contato com tudo quanto é célula, e ele pergunta: você tem um receptor para mim? Você tem um receptor para mim? Você tem um receptor para mim? Até a hora em que ele encaixa no receptor correto, no órgão-alvo, e aí ele pode fazer o seu efeito. O controle sobre a secreção dos hormônios é feito por um mecanismo chamado feedback ou retroalimentação, existindo feedback positivo e feedback negativo. O feedback negativo ou retroalimentação negativa é de longe a forma mais comum de controle da secreção hormonal. Nesse mecanismo, a secreção do hormônio inibe a secreção do hormônio. Vamos dar uma olhadinha para entender melhor aqui nesse esqueminha hipotético. Eu tenho essa glândula ali em cima que libera um hormônio. Esse hormônio vai agir no órgão-alvo e o efeito do órgão-alvo vai sinalizar lá para a glândula de novo para falar: ei, já estou fazendo o meu efeito, pode tirar o pé do acelerador, pode secretar menos hormônio. Ou ainda, o próprio hormônio pode sinalizar para a glândula. Como nesse caso, a glândula libera o hormônio faz o efeito no órgão-alvo e na própria glândula, sinalizando: ei, eu já estou correndo aqui no sangue, não precisa liberar mais, pode tirar o pé do acelerador. Já no caso do feedback positivo, da retroalimentação positiva, o hormônio estimula a sua própria secreção. O hormônio age na glândula, fazendo com que seja liberado ainda mais hormônio. E a gente tem aqui as principais glândulas endócrinas do corpo humano. A gente vai ter a hipófise, a tireoide, as paratireoides, as suprarrenais, o pâncreas, os testículos e os ovários. E a gente vai começar falando da hipófise, também conhecida como glândula mestra. Essa pequena bolinha lá dentro da sua cabeça é conhecida como glândula mestra porque ela envia sinais para outras glândulas, ela controla outras glândulas do corpo. A hipófise é controlada por um pedacinho do cérebro chamado hipotálamo, que a gente viu lá na aula de sistema nervoso. O hipotálamo libera hormônios que sempre terminam com RH. A hipófise vai possuir uma parte anterior chamada de adenohipófise e uma parte posterior chamada de neurohipófise. A parte posterior só vai importar pra gente porque ela libera ADH, que a gente viu lá na aula de sistema excretor, e libera também ocitocina, que estimula a contração uterina. A ocitocina é o único hormônio que você precisa saber que é controlado por feedback positivo, ou seja, quanto mais o útero se contrai, mais ocitocina é liberada até que o bebê seja colocado para fora. E a próxima glândula da nossa aula é a famosa tireoide, essa glândula em forma de H que fica aqui na frente do pescoço. A tireoide produz os hormônios T3 e T4 que aceleram o metabolismo. E aqui está um esqueminha do eixo de controle da tireoide. A coisa toda começa lá no hipotálamo, liberando TRH, que vai agir na hipófise, que libera TSH, hormônio estimulante da tireoide. E aí a tireoide vai receber esse hormônio e vai liberar o T3 e o T4. Mas para que a tireoide funcione normalmente, é necessário que o indivíduo esteja consumindo iodo. Isso porque o T3 e o T4 possuem, respectivamente, 3 e 4 átomos de iodo na sua molécula. Se o indivíduo não consumir iodo, ele não vai conseguir produzir essas moléculas. E isso leva a uma doença chamada bócio. No bócio, pela falta de iodo, o indivíduo não consegue produzir T3 e T4. Então, pelo feedback negativo,
a hipófise e o hipotálamo não vão estar sendo inibidos. É como se a hipófise e o hipotálamo estivessem olhando o sangue e falando: tá faltando T3 e T4 aqui. Vamos estimular a tireoide a produzir mais. E vai aumentar a produção de TRH e de TSH. Vai estimular a tireoide vai tentar crescer, vai ficar imensa, vai tentar crescer para ver se consegue produzir mais T3 e T4 e não vai conseguir, porque está faltando iodo. E é justamente para evitar que isso aconteça que o sal no Brasil é iodado, ou seja, é obrigatório por lei que o sal tenha uma quantidade de iodo. A gente segue agora então para as paratireoides. As paratireoides são 4 minúsculas glândulas que ficam atrás da tireoide. E as paratireoides secretam um hormônio chamado paratormônio, que aumenta a concentração de cálcio no sangue. O paratormônio age lá nos osteoclastos, que a gente viu lá na aula de tecido conjuntivo e que retiram matriz óssea. Quando a concentração de cálcio no sangue está muito baixa, isso é um sinal para a paratireoide liberar o paratormônio. E esse hormônio vai estimular o osteoclasto, que vai retirar a matriz óssea e vai liberar o cálcio no sangue. Esse aqui é o mecanismo de controle da paratireoide. Se a concentração de cálcio no sangue está baixa, isso é um estímulo para a paratireoide liberar o hormônio, que vai fazer com que a concentração aumente. Mas, se a concentração de cálcio estiver alta, por feedback negativo, isso vai inibir a paratireoide, que vai diminuir a concentração de paratormônio no sangue. Um detalhe é que se a concentração de cálcio estiver muito alta no sangue, isso vai ser um sinal também para a tireoide, que vai produzir um hormônio chamado calcitonina, que vai ajudar a retirar esse cálcio do sangue e colocar nos ossos. E a próxima glândula que a gente vê é a suprarrenal, também chamada de adrenal. Como o nome sugere, a glândula suprarrenal fica em cima do rim e ela produz a adrenalina e os hormônios corticoides, o cortisol e a aldosterona. A adrenalina é controlada pelo sistema nervoso simpático, que a gente viu lá na aula de sistema nervoso, e a aldosterona é controlada pelo rim, como a gente viu lá na aula de sistema excretor. Já o cortisol é controlado por esse eixo aqui. O hipotálamo libera CRH, que age na hipófise, fazendo com que ela libere ACTH, que vai agir, por sua vez, lá na suprarrenal, que vai liberar o cortisol. E o cortisol tem vários efeitos no corpo. Um deles é um efeito anti-inflamatório. Ele controla o sistema imune, diminuindo a inflamação. Muita gente usa medicamentos corticoides para tratar alergias, justamente por conta desse poder do cortisol de ser anti-inflamatório. Mas o cortisol também é um hormônio de estresse. Gente que vive estressada em condições desagradáveis de trabalho ou de vida, pressão, que está sempre estressado, costuma apresentar níveis elevados de cortisol no sangue. Numa pessoa saudável, o cortisol tem um ciclo em que ele aumenta e diminui ao longo do dia. Por ter um efeito de estresse, ele ajuda a combater o sono. Então o cortisol aumenta antes de você acordar e diminui quando você vai dormir. Outro efeito de estresse do cortisol é o efeito de liberar glicose no sangue. Imagina o Joãozinho das Cavernas que está andando e encontra um leão. Joãozinho das Cavernas fica estressado, libera cortisol no sangue e esse cortisol promove a liberação de glicose para que ele tenha energia para ou fugir do leão ou lutar com ele. E a nossa próxima glândula é ele, o famoso pâncreas, esse camarada aqui que mora ao lado do duodeno. O pâncreas produz principalmente 2 hormônios, a insulina e o glucagon. Joãozinho, depois do almoço, teve um aumento na glicemia, um aumento na quantidade de glicose no sangue por conta dessa glicose que foi absorvida da alimentação. Esse aumento na concentração de glicose levou o pâncreas do Joãozinho a liberar insulina.
E essa insulina é necessária porque os músculos do Joãozinho não conseguem captar a glicose sozinha. É necessário que a insulina venha como se fosse uma chave que abre a porta do músculo para que a glicose entre. Lembre que a glicose no sangue não vai servir para nada. A glicose precisa estar dentro do músculo, dentro da célula, para que ela possa fornecer energia. A insulina, então, age como se fosse um porteiro da célula, deixando a glicose entrar. Já horas depois do almoço, Joãozinho está em jejum e a glicose dele está baixando, a glicemia dele está baixando, ele vai ficando com menos glicose no sangue e isso é um sinal para que o pâncreas dele libere glucagon. O glucagon age no fígado, que tem reservas de glicogênio. O glicogênio é o carboidrato de reserva dos animais e ele é produzido quando o Joãozinho acabou de comer, está cheio de glicose no sangue, o fígado vai lá e estoca essa glicose na forma de glicogênio. O glucagon vai fazer com que o fígado quebre esse glicogênio e libere os pedacinhos de glicose no sangue, fazendo com que a glicemia do Joãozinho aumente de novo. Então vamos dar uma olhada no resuminho. Se a glicemia do Joãozinho, se a concentração de glicose do Joãozinho está alta, o fígado libera insulina, que vai abaixar a glicemia. Já se a glicemia estiver muito baixa, se a concentração de glicose estiver baixa, o pâncreas vai produzir glucagon, que vai fazer subir a glicemia. Mas em muitos casos, esse mecanismo não funciona muito bem. E aí a pessoa pode ter um quadro conhecido como diabetes mellitus ou diabetes mellitus. O diabetes mellitus é um distúrbio em que a pessoa tem dificuldade de produzir ou utilizar a insulina. E existem dois tipos principais: diabetes mellitus tipo 1 e diabetes mellitus tipo 2. O tipo 1 é causado pela destruição das células que produzem a insulina e geralmente aparece na infância. Nesse caso, a pessoa não consegue produzir insulina ou produz insulina em quantidade muito pequena. Já o tipo 2 é causado por estilo de vida, como má alimentação e sedentarismo, em pessoas que são predispostas geneticamente e é caracterizada por uma resistência à insulina. Tradicionalmente, a diabetes tipo 2 começa a aparecer mais tarde na vida, mas com o abuso de refrigerantes e doces industrializados e bolachas e coisas assim, cada vez mais os jovens estão tendo diabetes mellitus tipo 2. E atenção, não confunda diabetes mellitus com diabetes insípida, que a gente viu lá na aula de sistema excretor. Na diabetes insípida, o problema é a produção de ADH. A única coisa que essas duas doenças têm em comum, além do nome, é um sintoma de poliúria, ou seja, a pessoa faz muito xixi e tem muita sede, justamente porque, no caso da diabetes mellitus, a pessoa tem muita glicose na urina, que acaba puxando água por osmose, fazendo com que a pessoa faça mais xixi e, por consequência, tenha mais sede. Por fim, falta a gente ver o ovário e o testículo, mas como essas glândulas têm características muito próprias, a gente vai ver isso na aula de sistema reprodutor. É isso aí, galerinha! Hoje a gente aprendeu sobre o sistema endócrino, como os hormônios são controlados por retroalimentação e quais são as principais glândulas. Eu sou o professor Guerra, tô com você rumo ao topo do Enem e até a próxima! Gostou da aula? Então deixa aqui seu like, se inscreve no canal, deixa um comentário, é muito importante pra gente. Segue a gente lá nas redes sociais e até a próxima!